Meus próprios filhos me venderam como um móvel velho, enquanto eu fingia estar dormindo, ouvindo cada palavra venenosa que saía de suas bocas podres. Quando a velha morrer no asilo, a gente divide tudo meio a meio, sussurrou Rafael para Paola, enquanto contava as notas que acabara de tirar do meu cofre. Tomara que não demore muito. Já cansei de fingir que a amo, respondeu minha nora, aquela víbora que recebia em minha casa como uma filha. Lá estava eu, Helena, de 66 anos, escondida atrás da porta do meu próprio quarto, vendo como meus filhos planejavam minha morte como quem planeja umas férias. Bruna tinha meu testamento em suas mãos sujas, rindo, porque acreditava que eu o havia escondido bem. Olha isso, irmão. Aqui diz que ela nos deixa tudo igual. Que bom que ela nunca soube que já havíamos lido. O cheiro de traição enchia minha casa, misturando-se com o perfume barato de Paola e a fumaça do cigarro que Rafael fumava sobre meu sofá de veludo verde. Aquele que comprei quando eles eram crianças e eu ainda acreditava no amor familiar. A luz da luminária de cristal que havia sido da minha mãe iluminava seus rostos de demônios enquanto dividiam minha vida como açougueiros. O asilo em Petrópolis já está pago por 6 meses, disse Bruna, consultando seu telefone. Quando o dinheiro acabar, ela já estará tão grave que nem vai perceber nada. Os 3 riram como hienas famintas, e eu senti algo morrer dentro do meu peito. Não era meu coração, era minha fé na humanidade. Paola tirou meu colar de pérolas do joalheiro, o mesmo que havia pertencido à minha avó, e o colocou em frente ao espelho como se já fosse dela. Este vai perfeito com meu vestido para o casamento da minha irmã, murmurou, acariciando cada pérola que tinha mais história que toda a sua família junta. Rafael aplaudiu como uma foca. Você está linda, amor. Está linda, amor. Esse colar sempre combinou mais com você do que com a velha. A palavra velha saiu da boca do meu próprio filho como um cuspe. Aquele menino que criei com amor, que alimentei com meu próprio leite, que cuidei quando teve pneumonia e os médicos disseram que podia morrer. Esse mesmo menino agora me chamava de velha, como se eu fosse lixo que precisa ser jogado fora. Meu corpo tremia de raiva contida enquanto eu via Bruna abrir meus álbuns de fotos e jogá-los um por um no lixo. 40 anos de lembranças, de primeiros sorrisos, de primeiros passos, de aniversários felizes. Tudo ia direto para o lixo como se nunca tivesse existido. Para que ela vai querer fotos onde ela vai? Disse com uma crueldade que me gelou o sangue. Rafael abriu meu laptop e começou a revisar minhas contas bancárias com um sorriso que me revirou o estômago. Olhem isso. A velha tem mais grana do que pensávamos. Podemos comprar aquele apartamento em Copacabana que a Paola tanto queria. Minha nora saltou de emoção como uma menina mimada. Sim, e também podemos fazer aquela viagem à Europa que nunca pudemos pagar. Europa com meu dinheiro, apartamento com meu trabalho, luxos com meu sacrifício, tudo pago com o suor de uma mulher que se matou trabalhando para dar-lhes uma vida melhor, que se esqueceu de si mesma para que eles tivessem tudo. E assim me pagavam, planejando meu exílio, enquanto gastavam minha herança antes mesmo que eu estivesse morta. O relógio da sala marcava 11 da noite, quando Paola perguntou: "E se a velha resistir amanhã?" Rafael riu com uma maldade que me fez tremer. Já está tudo arranjado. O Dr. Maurício vai nos ajudar. Diremos que ela tem demência senil e que não pode se cuidar sozinha. Os papéis já estão prontos. Maurício, meu médico de confiança. O mesmo que havia cuidado da minha saúde por 15 anos. Também estava no complô. O homem em quem confiava minhas dores, meus medos, meus segredos médicos. Havia me traído por umas notas. Meu próprio médico ia afirmar que eu estava louca para justificar minha deportação forçada. Essa noite não pude fechar os olhos. Fiquei acordada em minha cama, a cama onde havia chorado a morte do meu marido, onde havia sonhado em ver meus netos crescerem, onde havia planejado envelhecer com dignidade. Agora essa cama parecia um caixão, onde eu esperava meu enterro em vida. A manhã chegou como uma sentença de morte. Acordei com o sabor amargo da traição ainda preso na minha garganta, fingindo que havia dormido bem quando, na verdade, havia passado a noite toda planejando como escapar da armadilha que meus próprios filhos haviam me armado. O aroma do café recém-feito subia da cozinha.
aquele mesmo café que havia preparado para eles durante décadas. E agora eles o faziam para celebrar meu funeral em vida. Bruna bateu na porta do meu quarto com aqueles nós dos dedos suaves que antes me tranquilizavam e agora soavam como marteladas. Bom dia, mamãe. Como dormiu? Sua voz falsa, adocicada como mel venenoso, me dava náuseas. Levantei-me devagar, fingindo a fragilidade que eles queriam ver, enquanto por dentro fervia de raiva contida. Desci as escadas, segurando-me no corrimão como uma idosa desamparada. Cada passo calculado para que não suspeitassem que eu havia descoberto seu plano diabólico. A sala estava exatamente igual à noite anterior, mas agora tudo parecia diferente sob a luz do dia. Meus móveis, minhas lembranças, minha vida inteira me pareciam alheios, como se já não me pertencessem. Rafael estava sentado no meu sofá favorito, lendo o jornal com aquela tranquilidade de quem já ganhou a guerra. Ele usava a camisa azul que eu havia lhe dado no Dia dos Pais, a mesma camisa que agora parecia um disfarce de filho amoroso. Bom dia, mamãe. Ele me disse sem levantar os olhos do jornal, como se fosse um dia normal, e não o dia em que me exilariam para sempre. Paola estava na cozinha preparando o café da manhã, usando meus pratos de porcelana chinesa, aqueles que eu só tirava em ocasiões especiais. Que irônico que meu último café da manhã em casa fosse servido na louça das grandes celebrações. Fiz suas torradas favoritas, sogrinha. Ela me disse com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia como pura atuação. Sentei-me à mesa onde havia tomado café da manhã por 30 anos, onde havia celebrado tantos aniversários, onde havia chorado tantas mágoas, e agora seria testemunha da minha última refeição como mulher livre. O pão tinha gosto de papelão, o suco de laranja parecia azedo. Tudo havia perdido o sabor desde que descobri a verdade sobre meus filhos. Mamãe, temos uma surpresa para você, anunciou Bruna com aquela voz cantada que ela usava quando era criança e havia aprontado alguma travessura. Ela tirou um envelope dourado da sua bolsa, desses que são usados para convites elegantes. Nós te demos de presente uma viagem para Portugal, para um lugar lindo onde você vai conhecer gente da sua idade e vai ficar super confortável. O envelope continha os documentos da minha condenação disfarçada de presente. Passagens aéreas, informações do asilo, autorizações médicas, tudo perfeitamente planejado para que parecesse um ato de amor filial, em vez do crime que realmente era. As fotos do lugar mostravam jardins perfeitos e quartos luminosos, mas eu sabia que seria minha prisão dourada. Não quero ir a lugar nenhum, eu lhes disse com a voz mais firme que pude. Estou bem aqui na minha casa. Rafael largou o jornal sobre a mesa com um baque seco que fez as xícaras tremerem. Mamãe, você não pode mais viver sozinha. Ontem você se esqueceu de fechar a chave do gás. Poderia ter causado uma explosão. Mentira. Eu nunca havia esquecido de nada, mas essa seria a desculpa deles para o mundo. Paola se aproximou e segurou minhas mãos com aquela ternura falsa que havia aperfeiçoado durante anos. Helena, meu amor, é para o seu bem. Lá você terá enfermeiras 24 horas, atividades, comida caseira, tudo o que você precisa na sua idade. Na minha idade. Como se 66 anos fosse sinônimo de incapacidade mental. Além disso, acrescentou Bruna, brincando com seu telefone, já conversamos com o Dr. Maurício e ele concorda. Ele diz que você precisa de supervisão médica constante. O nome de Maurício saiu da boca dela como mais uma punhalada. Meu médico de confiança, o homem que conhecia cada uma das minhas dores, cada uma das minhas preocupações, havia me traído por dinheiro. Rafael se levantou e começou a caminhar pela sala como um leão enjaulado. O avião sai esta tarde, mamãe. Já está tudo arranjado. Não tem volta. Aquela tarde eu tinha apenas algumas horas de liberdade antes de ser deportada como uma criminosa para um país estrangeiro onde morreria sozinha e esquecida. E se eu não quiser ir? Perguntei, sabendo a resposta, mas precisando ouvi-la de seus próprios lábios. Os três se entreolharam com aquela cumplicidade de criminosos que haviam ensaiado cada movimento. Não é opcional, mamãe, respondeu Bruna com uma frieza que me atingiu os ossos. Já assinamos todos os papéis legalmente. Nós somos seus tutores agora. Tutores. Meus próprios filhos haviam se tornado meus donos enquanto eu dormia, confiante em seu amor. Eles haviam usado minha confiança, meu amor incondicional,
minha fé cega na família para me escravizar legalmente. Era o golpe de mestre de um golpe perfeito. Paola subiu ao meu quarto para ajudar a fazer as malas, mas na verdade foi para se certificar de que eu não levasse nada valioso. Ela revistou cada gaveta, cada canto, cada esconderijo onde eu pudesse ter guardado joias ou documentos importantes. Você não precisa de tantas coisas, Helena. Ela me dizia enquanto separava minha vida em 2 pilhas, o que me deixariam levar e o que ficaria para eles. Minhas fotos de família foram direto para a pilha de descarte. Lá, eles terão atividades para mantê-la ocupada. Você não terá tempo para nostalgiar, ela me explicou enquanto jogava no lixo a foto do meu casamento, a foto do nascimento de Rafael, a foto do primeiro dia de aula de Bruna. 40 anos de história familiar eliminados como spam de computador. O cheiro da minha casa estava desaparecendo, substituído pelo perfume agressivo de Paola e pelo desinfetante que haviam usado para limpar todo o vestígio da minha presença. Era como se estivessem me apagando do mapa antes que eu partisse, preparando o cenário para uma vida sem Helena. O momento mais humilhante chegou quando bateram à porta e apareceu o Dr. Maurício com sua maleta preta e aquele sorriso que antes me tranquilizava. Helena querida, como está? Ele me perguntou com aquela voz melosa que agora eu reconhecia como pura falsidade. Ele vinha me examinar para assinar os papéis que certificariam minha suposta demência, o documento que legalizaria meu sequestro. Sente-se aqui, Helena. Ele me disse, apontando para o sofá, onde tantas vezes havia recebido meus convidados. Agora eu era a convidada incômoda na minha própria sala. Maurício abriu sua maleta com a tranquilidade de quem já fez isso 1000 vezes, tirando instrumentos médicos que brilhavam sob a luz como facas de açougueiro. Rafael sentou-se ao meu lado, segurando meu braço com aquela ternura fingida que me dava nojo. Calma, mamãe. O doutor só quer verificar se você está bem para uma viagem. A viagem. Que palavra bonita para disfarçar um exílio forçado. Paola gravava tudo com seu telefone, criando evidências de sua preocupação com meu bem-estar. Helena, você se lembra do que comeu no café da manhã hoje? Perguntou Maurício, enquanto anotava minhas respostas em uma caderneta. Cada pergunta era uma armadilha. Cada resposta mais uma corda na forca que me enforcaria legalmente. Você sabe que dia é hoje? Você se lembra do nome do presidente? Perguntas projetadas para me confundir, para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Bruna se aproximou com lágrimas falsas escorrendo pelas bochechas. Doutor, ontem ela se esqueceu de desligar o fogão. Estamos muito preocupados. Não sabemos o que mais pode acontecer. Mentira, atrás de mentira. Construindo uma realidade alternativa onde eu era uma idosa senil que precisava ser internada para seu próprio bem. Além disso, acrescentou Paola com aquela atuação digna de um prêmio. Ontem à noite a encontramos andando pela casa de pijama dizendo que havia ladrões. Acreditamos que ela está tendo alucinações. Alucinações. Que ironia. Se os únicos ladrões que havia nesta casa eram eles 3, roubando minha dignidade em plena luz do dia. Maurício assentiu com aquela sabedoria falsa de quem já havia tomado aí a decisão antes de fazer o exame. É normal nessa idade, Helena. O cérebro se deteriora e precisa de supervisão constante. Meu cérebro estava perfeitamente bem, bem o suficiente para descobrir o plano deles e planejar minha vingança. Mas, doutor, eu disse com a voz mais trêmula que pude fingir, eu me sinto bem aqui na minha casa. Não quero ir a lugar nenhum. Minhas palavras ecoaram nas paredes como gritos no vazio. Ninguém me escutava, ninguém me acreditava, ninguém me defendia. Era como estar em um julgamento onde todos os juízes já haviam decidido minha culpa. Rafael mostrou a Maurício uma pilha de papéis que havia tirado da maleta. Procurações, autorizações médicas, documentos que me transformavam em uma incapaz legal. Já temos tudo pronto, doutor. Só precisamos da sua assinatura para que seja oficial. A assinatura que me enterraria viva, que me transformaria em um fantasma da minha própria existência. Helena, isso é para o seu bem, me disse Maurício, enquanto assinava cada documento com aquela caneta dourada que brilhava como ouro manchado de sangue. Em Portugal você será mais bem cuidada. Você terá companhia, atividades, tudo o que uma pessoa da sua idade precisa. Pessoa da minha idade.
como se os 6 anos fossem uma doença terminal. Paola me ajudou a vestir o casaco, aquele casaco preto que eu havia comprado para o funeral do meu marido, e que agora usaria para meu próprio enterro social. Você está linda, Helena. Ela mentiu enquanto abotoava meu casaco, como se eu fosse uma criança pequena. Você vai fazer muitos amigos novos. O táxi esperava lá fora com o motor ligado, como um carro fúnebre pronto para me levar ao meu último destino. Rafael carregou minha mala pequena, aquela mala que continha apenas o essencial para sobreviver, enquanto eles ficavam com uma casa cheia de lembranças e tesouros acumulados durante décadas. Bruna me abraçou na porta e por um momento, só por um momento, senti que talvez houvesse uma pitada de amor verdadeiro naquele abraço. Vamos te visitar em breve, mamãe. Ela sussurrou no meu ouvido, mas suas palavras soavam vazias como promessas de político em campanha. Cuidem-se muito, eu lhes disse, olhando-os pela última vez, parados na porta da minha casa, sabendo que provavelmente seria a última vez que os veria. Rafael levantou a mão em um gesto de despedida que parecia mais uma bênção papal do que um adeus de filho amoroso. O táxi se afastou lentamente pela rua, onde havia vivido toda a minha vida adulta, onde havia criado meus filhos, onde havia planejado envelhecer rodeada de amor familiar. Agora essa rua se convertia em uma lembrança, em uma fotografia mental que teria que guardar para sempre. Paola já estava no jardim regando minhas plantas como se fosse a nova dona da casa. Rafael havia voltado para dentro, provavelmente para começar a planejar a venda dos meus móveis. Bruna se despediu com a mão até que perdi a casa de vista, fingindo tristeza até o último segundo. Durante a viagem ao aeroporto, o taxista tentou puxar conversa. Férias? Ele me perguntou, olhando-me pelo espelho retrovisor. Algo assim, eu respondi, porque como explicar a um estranho que meus próprios filhos haviam me vendido como gado velho? Como dizer que eu ia a caminho do exílio disfarçado de presente? No aeroporto, Rafael me entregou os documentos de viagem como um funcionário de agência turística. Tudo em ordem, mamãe. Ao chegar, alguém do asilo estará esperando por você. Alguém do asilo. Eu nem sabia o nome da pessoa que me receberia na minha nova prisão, nem me importava mais. O avião decolou, levando meus últimos vestígios de esperança em direção às nuvens cinzentas que cobriam Lisboa. 8 horas de voo para chegar ao lugar onde meus filhos haviam decidido que eu morreria sozinha. 8 horas para processar que a família pela qual eu havia sacrificado toda a minha vida havia me traído da maneira mais cruel possível. A aeromoça me sorria com aquela amabilidade profissional enquanto eu fingia ler uma revista. Mas as palavras se dissolviam entre as lágrimas que eu não queria derramar. Ao aterrissar em Portela, o frio português me golpeou o rosto como um tapa da realidade. Um homem com uma placa que dizia Helena Silva, Residência São Judas, me esperava na saída, vestido com um uniforme branco que parecia mais de enfermeiro do que de motorista. Senhora Helena, bem-vinda a Lisboa. Ele me disse com aquela cortesia forçada de quem trabalha com idosos descartáveis. A viagem até o asilo foi um percurso pela minha nova realidade. Ruas desconhecidas, idioma familiar, mas sotaques estranhos, rostos que nunca me conheceriam nem se lembrariam de mim. Lisboa era uma cidade linda, mas para mim havia se tornado uma prisão dourada onde eu cumpriria minha pena de abandono. A Residência São Judas erguia-se como um palácio de mármore branco, com jardins perfeitamente cuidados e janelas que brilhavam sob o sol da tarde. Era exatamente como nas fotos que eu havia visto no folheto. Linda por fora e fria por dentro. A diretora, uma mulher de 50 anos com sorriso comercial, me recebeu no saguão como se eu fosse uma turista chegando a um hotel de luxo. Senhora Helena, que prazer tê-la conosco, ela me disse enquanto revisava meus papéis com aquela eficiência de quem processa a mercadoria humana. Sua família nos contou muito sobre você. Aqui você estará muito confortável. Temos atividades, fisioterapia, entretenimento, tudo o que uma pessoa na sua situação precisa. Minha situação, como se ser abandonada pelos filhos fosse uma doença com nome científico. Me designaram o quarto 204, um quarto pequeno, mais limpo, com vista para o jardim, onde eu passaria meus últimos anos vendo crescer flores que outros haviam plantado, enquanto meus próprios filhos vendiam as flores que eu havia cultivado durante décadas. A primeira noite em São Judas foi a mais longa da minha vida. A cama era confortável,
a comida decente, o pessoal amável, mas nada disso podia preencher o vazio que eu sentia no peito. Havia idosos jogando cartas no salão comum, outros assistindo televisão, alguns pintando paisagens, todos fingindo que estar ali era uma escolha e não uma condenação. Maria, minha colega de quarto, tinha 80 anos e estava há 3 no asilo. No começo dói, ela me disse enquanto se preparava para dormir. Mas depois você se acostuma. Os filhos têm a vida deles. Nós já cumprimos nosso tempo. Sua resignação me dava mais pena do que raiva, como se ela tivesse aceitado que ser mãe era um trabalho temporário com data de validade. Durante as primeiras semanas, tentei ligar para Rafael e Bruna, mas eles sempre tinham desculpas. Estamos muito ocupados com o trabalho, mamãe. Ligamos para você na próxima semana. Agora não podemos falar. Pouco a pouco, fui entendendo que minha deportação incluía também minha morte social, minha eliminação gradual de suas vidas até me tornar um fantasma do passado. As cartas que eu lhes escrevia voltavam sem abrir, os e-mails eram devolvidos como se meu endereço tivesse sido bloqueado. Era como se Helena Silva tivesse morrido no dia em que subiu naquele avião, como se a mulher que os havia criado, alimentado, educado e amado, incondicionalmente, nunca tivesse existido. Uma tarde, enquanto passeava pelos jardins do asilo, ouvi uma enfermeira falando ao telefone sobre uma residente cuja família havia vendido sua casa sem avisá-la. É o que acontece sempre. Ela dizia com aquela naturalidade de quem já viu isso 1000 vezes. Eles os trazem aqui e depois se esquecem que eles existem. Suas palavras me gelaram o sangue, porque eu sabia que ela estava falando de mim. Essa noite decidi fazer algo que deveria ter feito desde o primeiro dia: ligar para meu advogado no Rio de Janeiro. Patrícia Costa havia sido minha assessora legal por 15 anos. Uma mulher íntegra que conhecia todos os meus bens, todos os meus investimentos, todos os meus documentos importantes. Se alguém podia me ajudar, era ela. Helena, onde você está? Foi a primeira coisa que me perguntou quando ouviu minha voz. Seus filhos vieram ao meu escritório dizendo que você havia morrido de um infarto em Portugal. Inclusive, trouxeram um atestado de óbito falsificado. O mundo desabou sobre mim. Meus próprios filhos haviam me matado legalmente para acelerar a herança. Patrícia, estou viva e preciso da sua ajuda. Eu lhe disse com a voz embargada. Contei-lhe tudo: o engano, o asilo, os documentos falsos, a venda da minha casa, todo o plano diabólico que haviam executado com precisão militar. Cada palavra que saía da minha boca soava como um filme de terror, mas era minha realidade. Helena, isso é gravíssimo. Se eles apresentaram um atestado de óbito falso, cometeram fraude documental, mas preciso que você retorne ao Brasil para que possamos agir legalmente. Retornar. Essa palavra soava impossível da minha prisão portuguesa, mas Patrícia tinha razão. Eu não podia lutar à distância. Como posso sair daqui se legalmente sou uma incapaz? Perguntei, sentindo a desesperança me afogar. Deixe isso por minha conta. Ela respondeu com aquela determinação que eu sempre havia admirado nela. Vou enviar um representante legal a Lisboa. Isso não vai ficar assim. Durante os dias seguintes, fingi estar me adaptando ao asilo, enquanto por dentro planejava minha fuga. Sorria nas atividades em grupo, participava das terapias, comia no refeitório comum, tudo enquanto minha mente trabalhava a toda velocidade, planejando minha vingança. O representante de Patrícia chegou na semana seguinte, um advogado português chamado Ricardo Martins, que revisou todos os meus documentos e confirmou o que já sabíamos. Minha internação havia sido baseada em papéis falsificados e testemunhos perjuros. Senhora Helena, a senhora está aqui ilegalmente. Isso é sequestro disfarçado de cuidado médico. Ricardo Martins trabalhou como um detetive particular durante 2 semanas, reunindo evidências do golpe que meus filhos haviam montado com a precisão de criminosos profissionais. Cada dia que passava no asilo, eu fingia ser a idosa resignada que eles esperavam, mas por dentro fervia de raiva e planejava cada movimento do meu contra-ataque. Helena, isso é pior do que pensávamos, me disse Ricardo durante uma de nossas reuniões secretas no jardim do asilo. Seus filhos não só falsificaram sua morte, mas já venderam sua casa, esvaziaram suas contas bancárias e estão vivendo como milionários com seu dinheiro.
Cada palavra era mais uma punhalada no meu coração já destruído. Patrícia me ligava todas as noites para coordenar a operação de resgate. Precisamos que você retorne sem que eles percebam. Se descobrirem que você está viva antes da hora, vão esconder as evidências e será impossível recuperar seu patrimônio. Era uma corrida contra o tempo, onde cada segundo contava. Meu plano começou a tomar forma quando descobri que no asilo havia um computador para uso dos residentes. Durante as noites, quando todos dormiam, eu descia silenciosamente para revisar minhas contas bancárias online. O que vi confirmou minhas piores suspeitas. Minhas economias de uma vida inteira haviam desaparecido, transferidas para contas que eu não reconhecia. Rafael havia aberto contas em nome de empresas fantasma para lavar meu dinheiro. Paola havia comprado o apartamento na praia que sempre sonhara, usando minhas economias como se fossem dela. Bruna havia pago a faculdade particular dos filhos com o dinheiro que eu havia guardado para minhas próprias despesas médicas. Era uma traição sistêmica, planejada até o último detalhe. Mas minha descoberta mais devastadora chegou quando encontrei as redes sociais de Paola. Ela me havia publicado fotos da minha casa completamente reformada, com móveis novos comprados com meu dinheiro. Em uma foto, ela aparecia brindando com champanhe no jardim, celebrando a nova fase de suas vidas. Os comentários de suas amigas a parabenizavam por ter se liberado da sogra tóxica. Bruna havia sido ainda mais cruel em suas publicações. Ela postou um vídeo chorando, contando como havia sido difícil perder a mamãe por demência senil e agradecendo o apoio de seus seguidores durante esses momentos tão duros. 500 pessoas haviam comentado, enviando condolências pela minha suposta doença mental. Essa noite não consegui dormir. Ver como meus próprios filhos haviam transformado minha destruição em conteúdo para redes sociais me encheu de uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Mas essa raiva se transformou em determinação fria, em um plano de vingança que seria tão perfeito quanto havia sido o golpe deles. Ricardo me trouxe notícias animadoras na semana seguinte. Patrícia já apresentou uma queixa-crime por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Ela também conseguiu uma ordem judicial para congelar todas as contas bancárias associadas ao seu nome. A justiça começava a se mover, lenta, mas implacável. Mas Helena, ele acrescentou com seriedade, precisamos que você retorne em breve. A investigação avança mais rápido se você estiver presente para testemunhar. Retornar significava enfrentar meus filhos, olhá-los nos olhos sabendo o que haviam feito, fingir surpresa quando me vissem ressuscitar dos mortos. Minha fuga do asilo foi mais fácil do que eu esperava. Ricardo havia arranjado todos os papéis legais para provar que minha internação havia sido fraudulenta. A diretora de São Judas se desculpou 1000 vezes, explicando que haviam agido de boa fé, baseando-se em documentos que pareciam legítimos. Senhora Helena, lamentamos muitíssimo esta situação. Isso nunca havia acontecido em nossa instituição. O voo de volta ao Brasil foi completamente diferente do de Aida. Eu já não era uma idosa derrotada sendo deportada por seus filhos, mas uma mulher de 66 anos, planejando a vingança mais doce de sua vida. Cada quilômetro que me aproximava de casa era um quilômetro mais perto da justiça. Patrícia me esperava no aeroporto de Guarulhos, com um sorriso que eu não via desde antes de descobrir a traição. Helena, você está radiante, ela me disse, abraçando-me como se eu fosse uma irmã que retornava da guerra, pronta para dar a surpresa de suas vidas a esses filhos ingratos. Durante a viagem para minha cidade, Patrícia me atualizou sobre tudo o que havia descoberto durante minha ausência. Rafael comprou-se um carro de luxo. Paula fez plástica no rosto na clínica mais cara da cidade. Bruna reformou a casa dela inteira. Tudo com seu dinheiro, Helena, mas eles não podem tocar em mais um centavo. E eles sabem que eu voltei? Perguntei, sentindo meu coração acelerar de emoção. Eles não têm a menor ideia. Oficialmente, você ainda está morta para eles. Vão receber a surpresa de suas vidas quando você aparecer na audiência judicial na próxima semana. Patrícia havia reservado um hotel para mim perto do centro da cidade, onde eu poderia me preparar para o confronto final sem que meus filhos suspeitassem de nada. Helena, quero que você saiba que durante esses meses eu estive reunindo evidências. Tenho gravações de áudio, capturas de tela, extratos bancários, tudo o que precisamos para provar a culpa deles. Essa noite
Na solidão do meu quarto de hotel, olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente. Os meses em Portugal haviam me enrijecido, haviam me dado uma força que eu não sabia que tinha. Eu já não era a Helena ingênua que confiava cegamente no amor familiar. Era uma Helena mais sábia, mais forte e definitivamente mais perigosa. Amanhã começamos a contraofensiva, eu disse ao espelho enquanto me preparava para dormir. Pela primeira vez em meses, dormi como um bebê, sabendo que a justiça estava do meu lado e que meus filhos ingratos estavam prestes a receber a lição mais cara de suas vidas. A manhã do confronto chegou como um amanhecer de justiça. Patrícia havia planejado tudo com a precisão de um general preparando uma batalha decisiva. Helena, hoje seus filhos vão descobrir que mataram a galinha dos ovos de ouro, mas a galinha ressuscitou e está furiosa. Ela me disse enquanto revisávamos os documentos pela última vez em seu escritório. O plano era perfeito. Rafael e Bruna haviam sido chamados ao cartório para assinar os últimos papéis da herança de sua mãe morta. Acreditavam que iriam receber as escrituras de propriedades adicionais que haviam descoberto entre meus documentos. A ganância os havia cegado tanto que não suspeitaram de nada quando Patrícia os convocou urgentemente. "Você está pronta para isso?" me perguntou Patrícia enquanto caminhávamos para a sala de reuniões do cartório. Meu coração batia como um tambor de guerra, mas minha mente estava fria como aço. Mais do que pronta, esperei meses por este momento. Chegamos cedo e nos posicionamos estrategicamente. Eu estaria escondida no escritório ao lado, ouvindo tudo através da porta entreaberta, esperando o momento perfeito para fazer minha aparição triunfal. Patrícia tinha um gravador em sua mesa e câmeras instaladas para documentar todo o encontro. Às 10 em ponto, ouvi as vozes familiares dos meus filhos no corredor. Rafael falava com aquela arrogância de novo rico que havia desenvolvido gastando meu dinheiro. "Espero que esta seja a última assinatura. Já cansei de tanta papelada", ele dizia enquanto seus sapatos de couro caros ressoavam contra o mármore do chão. Bruna ria com aquela risada falsa que havia aperfeiçoado para esconder sua maldade. Pelo menos já terminamos com todo esse processo. Mamãe teria orgulho de nos ver cuidar tão bem dos negócios dela. Orgulho. A palavra me deu náuseas. Eu teria orgulho de vê-los apodrecer na cadeia por ladrões e parricidas emocionais. Paola entrou reclamando do trânsito, carregando uma bolsa de grife que custava mais que o salário mensal de uma família trabalhadora. "Quanto mais vai demorar? Tenho hora no spa às 12. O spa pago com meu dinheiro, é claro, enquanto eu havia passado meses comendo comida de asilo e dormindo em uma cama emprestada. Patrícia os recebeu com aquele sorriso profissional que ocultava perfeitamente suas verdadeiras intenções. "Bom dia, família Pereira. Obrigada por virem tão pontualmente. Temos alguns assuntos importantes a resolver sobre a herança da senhora Helena." "Mais assuntos?" perguntou Rafael com aquela impaciência de quem acredita que já tem tudo ganho. Achávamos que já havíamos terminado com todos os trâmites legais. Sua voz soava irritada, como se a burocracia fosse um obstáculo menor em seu plano de roubo perfeito. "Bom", respondeu Patrícia, organizando os papéis sobre sua mesa. "Surgiram algumas irregularidades que precisamos esclarecer antes de prosseguir com as transferências finais." A palavra irregularidades flutuou no ar como uma bomba prestes a explodir. Bruna inclinou-se para a frente com aquela curiosidade fingida que usava quando queria parecer inocente. "Que tipo de irregularidades? Nós fomos completamente transparentes em todo esse processo. Transparentes como lama", pensei do meu esconderijo. "Vejam", continuou Patrícia com a calma de um caçador espreitando sua presa. "Recebemos informações que sugerem que o atestado de óbito apresentado inicialmente poderia ter algumas inconsistências." As palavras caíram como pedras em um lago silencioso. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Ouvi Rafael se mexer nervosamente em sua cadeira, Paola prender a respiração por um segundo. Bruna tentando ganhar tempo para processar informação. "Inconsistências", repetiu Rafael com uma voz que tentava soar segura, mas tremia ligeiramente. "Não entendo o que quer dizer. O atestado foi expedido pelo Hospital de Lisboa, onde a mamãe morreu." Cada mentira que saía da boca dele era mais uma confissão de sua culpa. Patrícia abriu uma pasta grossa, cheia de documentos que havia preparado durante semanas. De fato, o Hospital de Lisboa expediu um atestado, mas acontece que a pessoa que morreu naquele hospital se chamava Helena Dias, não Helena Silva como sua mãe.
O som de papéis caindo no chão me indicou que alguém havia perdido o controle de seus documentos. Provavelmente Bruna, que sempre havia sido a mais nervosa dos dois irmãos quando se tratava de manter mentiras elaboradas. Deve ser um erro administrativo, balbuciou Paola com aquela voz aguda que usava quando estava assustada. Hospitais cometem erros o tempo todo, especialmente com pacientes estrangeiros. Cada palavra que ela dizia os afundava mais fundo em sua própria cova legal. Que curioso que você mencione isso, respondeu Patrícia com um sorriso que eu não podia ver, mas podia sentir em sua voz. Porque também entramos em contato direto com a residência São Judas em Lisboa, onde sua mãe supostamente estava internada. O silêncio voltou a preencher a sala, mas desta vez era diferente. Era o silêncio do terror dos criminosos que sentem a armadilha se fechando sobre eles. Uma armadilha que eles mesmos haviam construído. Podia imaginar seus rostos pálidos, suas mãos suadas, seus cérebros trabalhando desesperadamente para encontrar uma saída. E o que eles disseram? Perguntou Bruna com uma voz tão pequena que mal podia ouvi-la do meu esconderijo. Era a voz de uma criança que sabe que foi pega fazendo algo muito errado. Eles disseram algo muito interessante, continuou Patrícia, saboreando cada palavra como um vinho fino. Eles disseram que Helena Silva havia recebido alta há 3 semanas e havia retornado ao Brasil, muito viva, muito lúcida e muito irritada por ter sido internada com base em documentos falsificados. O estrondo que se seguiu às palavras de Patrícia soou como uma sinfonia de pânico. Cadeiras caindo, gritos abafados, passos correndo em direção à porta, mas Patrícia havia trancado a chave e meus queridos filhos estavam presos em sua própria armadilha como ratos em um labirinto sem saída. "Isso é impossível!" gritou Rafael, com uma voz que se quebrava como cristal sob pressão. "Minha mãe está morta. Nós vimos o atestado. Pagamos o funeral." Cada palavra era mais uma confissão de sua culpa. Cada grito, mais uma prova de seu desespero. Bruna começou a hiperventilar, aquele som entrecortado que ela fazia quando era criança e a pegávamos em alguma mentira. "Patrícia, isso deve ser um erro. Mamãe morreu de um infarto em Portugal. Nós fizemos tudo conforme a lei, consultamos médicos, seguimos procedimentos." Sua voz se desvanecia como fumaça no vento. "Procedimentos", interrompeu Patrícia com uma frieza que me encheu de orgulho. "Você se refere aos procedimentos onde falsificaram a assinatura de sua mãe em documentos notariais ou aos procedimentos onde subornaram um médico para que certificasse uma demência inexistente?" Paola tentou manter a compostura, mas sua voz tremia como folha em tempestade. "Nós agimos de boa fé. Helena estava doente, confusa, não podia se cuidar sozinha. Tudo o que fizemos foi para o bem dela. Para o meu bem." Que cinismo refinado. Envolver sua ganância em palavras de amor filial. Era o meu momento. O momento que eu havia sonhado durante todas aquelas noites frias no asilo português. Durante todos aqueles dias de humilhação e abandono, levantei-me da minha cadeira com a dignidade de uma rainha que retorna para reclamar seu trono usurpado. Abri a porta do escritório ao lado e entrei na sala de reuniões como um fantasma que volta para acertar as contas com os vivos. O silêncio que se seguiu à minha aparição foi tão absoluto que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração e o som de 3 almas desabando em direção ao inferno. Rafael foi o primeiro a me ver e seu rosto se transformou em uma máscara de puro horror. O sangue fugiu de seu rosto como se ele tivesse visto a morte personificada. Mamãe, balbuciou com uma voz que parecia vir do além. Mas você está morta." Completei sua frase com um sorriso que eu havia guardado por meses. "Não, Rafael, muito viva, muito lúcida e muito furiosa." Minha voz soava diferente, mais profunda, mais poderosa. Era a voz de uma mulher que havia ressuscitado para fazer justiça. Bruna desmaiou. Literalmente desabou em sua cadeira como um saco de batatas, seus olhos revirando enquanto seu cérebro se recusava a processar a realidade da minha presença. Paola a segurou com mãos trêmulas, mas seus olhos estavam fixos em mim como se eu fosse uma aparição sobrenatural. Helena, meu amor."
gaguejou Paola, tentando recuperar aquele sorriso falso que tanto havia aperfeiçoado. Que alegria te ver. Pensávamos que você havia... Sua voz quebrou porque ela não podia completar a mentira diante da evidência viva da minha existência. Pensavam que eu havia morrido, eu disse, caminhando lentamente ao redor da mesa como um predador espreitando suas presas. Ou esperavam que eu tivesse morrido. Porque há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Não lhes parece? Rafael tentou se levantar, mas suas pernas não o sustentavam. Mamãe, podemos te explicar tudo. Houve um mal-entendido, uma confusão com os papéis. Sua voz soava como a de uma criança pequena pedindo perdão depois de quebrar algo valioso. Eu repeti com uma risada que me saiu da alma. Mas não era uma risada de alegria, e sim de pura justiça. Chamar o Dr. Maurício para que certificasse minha demência foi um mal-entendido. Esvaziar minhas contas bancárias foi um mal-entendido? Vender minha casa foi um mal-entendido? Patrícia abriu outra pasta e começou a espalhar fotografias sobre a mesa. Eram capturas de tela das redes sociais dos meus filhos, fotos de suas compras de luxo, vídeos de suas celebrações. Evidência irrefutável de como haviam festejado minha suposta morte enquanto gastavam meu dinheiro. Olhem isso, disse Patrícia, apontando para uma foto de Paola, brindando com champanhe. Aqui está Paola celebrando sua nova vida no mesmo dia em que vocês me internaram em Portugal. Isso também foi um mal-entendido? Bruna havia recuperado a consciência, mas parecia estar em choque. Seus olhos se moviam do meu rosto para as fotografias como se ela tentasse processar duas realidades incompatíveis. Mamãe, nós pensávamos que era o melhor para você. O asilo era muito bonito, tinha bons cuidados. O melhor para mim? Explodi com uma raiva que eu havia contido por meses. O melhor para mim era morrer sozinha e abandonada em um país estrangeiro enquanto vocês gastavam minhas economias de uma vida inteira? O melhor para mim era que falsificassem minha morte para acelerar a herança? Rafael tentou uma última jogada desesperada. Mamãe, tudo pode ser arranjado. Podemos te devolver tudo, a casa, o dinheiro, tudo. Foi um erro, um momento de confusão. Sua voz se quebrava a cada palavra, como um castelo de cartas desabando peça por peça. Devolver. Eu ri com uma amargura que me saía do mais profundo do coração. Vocês vão me devolver os meses de humilhação? Vão me devolver as noites em que chorei pensando que meus próprios filhos haviam me esquecido para sempre? Vão me devolver a confiança que eu tinha na família? Patrícia se aproximou dos meus filhos com uma pasta final, a mais grossa de todas. Esta é a queixa-crime que apresentamos contra vocês. Fraude documental, apropriação indébita, falsificação de documentos públicos e sequestro. Cada um desses crimes tem uma pena mínima de 5 anos de prisão. O som que saiu da garganta de Rafael foi como o gemido de um animal ferido. Paola começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, e sim de autopiedade. Lágrimas pelo seu futuro arruinado. Não pelo dano que haviam me causado. Bruna foi a primeira a tentar o caminho da súplica, caindo de joelhos à minha frente como se fosse uma penitente, buscando absolvição divina. Mamãe, perdoe-nos, por favor. Cometemos um erro terrível, mas somos sua família. Você não pode nos destruir assim. Suas lágrimas molhavam o chão de mármore, mas eu havia chorado oceanos em Portugal, e minhas lágrimas haviam se esgotado para sempre. Família. Repeti a palavra como se fosse um veneno na minha boca. As famílias se cuidam, se protegem, se amam incondicionalmente. Vocês me trataram como lixo que precisava ser jogado o mais longe possível. Minha voz soava serena, mas cada palavra estava carregada de meses de dor acumulada. Rafael tentou se aproximar de mim com os braços estendidos, como se um abraço pudesse apagar meses de traição. Mamãe, sei que cometemos erros, mas podemos começar de novo. Somos seu sangue, você não pode esquecer isso. Sangue. Que ironia que ele mencionasse o sangue quando havia drenado todo o meu, sem anestesia. Meu sangue, murmurei, olhando-o com uma mistura de pena e desprezo. Meu sangue que alimentei durante 9 meses no meu ventre, que criei com amor, que protegi de todos os perigos do mundo. E no final, meu próprio sangue foi o que me envenenou. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos como pedras contra uma muralha de aço.
Patrícia desdobrou sobre a mesa o inventário completo de tudo o que haviam roubado. Casa vendida por R$2 milhões, contas bancárias esvaziadas no valor de R$800 mil, joias vendidas, móveis antigos leiloados. Até meu carro havia sido vendido. O total ascendia a quase R$3 milhões que haviam dilapidado em 6 meses. Olhem este detalhe, disse Patrícia, apontando para uma linha específica do documento. Gastaram R$50 mil em uma única noite em um cassino em Las Vegas. R$50 mil que Helena havia economizado trabalhando 18 horas diárias durante anos. Cada número era uma punhalada a mais em minha dignidade ferida. Paola tentou a estratégia da vítima. Helena, eu só segui meu marido. As esposas precisam apoiar seus maridos. Eu nunca quis te machucar. Que conveniente se tornar vítima quando haviam sido meus algozes durante meses. Apoio matrimonial. Eu a confrontei com um olhar que poderia derreter aço. Apoio matrimonial é gravar vídeos chorando pela minha suposta demência enquanto você gastava meu dinheiro em cirurgias plásticas? É apoio matrimonial publicar nas redes sociais que você havia se livrado da sogra tóxica? A cor sumiu completamente do rosto de Paola quando ela percebeu que havíamos visto suas publicações. Sua máscara de nora carinhosa desabou como um castelo de cartas molhadas. Helena, essas publicações... Eu estava confusa, magoada, não sabia como processar tudo. Confusa? Explodi, levantando-me da minha cadeira com uma energia que eu não sabia que tinha. Confusa era eu naquele asilo português, perguntando-me o que havia feito de errado para merecer semelhante castigo. Confusa era eu quando as cartas que eu lhes enviava voltavam sem abrir. Rafael fez sua última tentativa desesperada de manipulação emocional. Mamãe, pense nos netos, eles te amam. Não podem crescer sabendo que a avó prendeu os pais. Os netos. É claro que ele usaria as crianças como escudo humano em seu último recurso. Os netos, repeti com uma tristeza infinita. Os mesmos netos a quem vocês disseram que eu havia morrido? Os mesmos netos que choraram no meu funeral falso enquanto vocês fingiam estar tristes? Vão explicar a eles que a avó ressuscitou ou que os pais são uns mentirosos? Patrícia revelou então o golpe de misericórdia. Helena, há algo mais que você precisa saber. Encontramos evidências de que isso não foi uma decisão espontânea. Eles planejaram sua internação por pelo menos 6 meses. Temos e-mails entre eles discutindo como dividir sua herança desde janeiro deste ano. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 6 meses. Eles haviam planejado meu exílio por meio ano, sorrindo na minha cara enquanto tramavam minha destruição em segredo. Cada abraço, cada itchum, eu te amo, mamãe. Cada sorriso havia sido uma atuação enquanto preparavam meu enterro em vida. 6 meses, repeti, sentindo algo se quebrar definitivamente dentro do meu coração. 6 meses fingindo me amar enquanto planejavam como se livrar de mim. 6 meses de beijos de Judas na minha bochecha. Era a traição mais perfeita, a mais cruel, a mais calculada. Bruna tentou uma última mentira desesperada. Mamãe, esses e-mails foram mal interpretados. Nós só queríamos assegurar seu futuro, encontrar o melhor lugar para você ficar confortável. Sua voz se quebrava porque nem ela mesma acreditava em suas próprias palavras. Patrícia leu um dos e-mails em voz alta. Já investiguei 3 asilos em Portugal. O de Lisboa é perfeito porque ela não fala português e vai ficar completamente isolada. Calculo que em 2 anos, no máximo, estaremos livres. O e-mail estava assinado por Rafael e enviado a Bruna com cópia para Paola. 2 anos no máximo. Repeti as palavras como se fossem uma sentença de morte. Eles calcularam que em 2 anos eu estaria morta de tristeza e abandono. Que precisão matemática para medir o tempo de agonia de sua própria mãe. Minha voz soava oca, como se viesse de uma tumba. Helena, disse Patrícia, segurando meu braço com a ternura que meus próprios filhos haviam me negado. Você quer prosseguir com as acusações criminais ou prefere que resolvamos isso de maneira civil? Era o meu momento de decidir entre a justiça legal e a vingança pessoal. Olhei para meus 3 algozes tremendo à minha frente, esperando que meu amor maternal fosse mais forte que minha sede de justiça. Durante 66 anos,
Eu havia sido Helena, a mãe, Helena, a protetora, Helena, a que perdoa tudo. Mas essa Helena havia morrido naquele asilo português. Prosseguam com todas as acusações. Eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Quero que paguem por tudo o que me fizeram. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de humilhação. Era minha ressurreição completa, minha transformação de vítima em justiceira. 6 meses depois daquele dia no cartório, levanto-me todas as manhãs em minha nova casa de frente para o mar, uma casa que comprei com o dinheiro que recuperei de meus filhos traidores. O som das ondas quebrando contra as rochas é a única música que preciso para acompanhar meu café matinal, servido em xícaras de porcelana que escolhi eu mesma, sem a pressão de agradar a ninguém além de mim. A justiça se moveu lenta, mas implacável. Rafael foi sentenciado a 8 anos de prisão por fraude agravada e falsificação de documentos. Paola recebeu 6 anos como cúmplice e seu apartamento na praia foi penhorado para pagar as reparações. Bruna, por ser considerada menos culpada, recebeu 5 anos de prisão condicional e trabalhos comunitários em um asilo de idosos. Que ironia poética que agora ela tenha que cuidar de velhos abandonados todos os dias. Recuperei cada centavo do meu dinheiro roubado, mais os juros e as penalidades que o juiz considerou justas. 3,5 milhões de reais retornaram às minhas contas. Mas mais importante que o dinheiro foi recuperar minha dignidade. Patrícia tornou-se não só minha advogada, mas minha amiga mais próxima, a irmã que eu nunca tive, mas que o destino me presenteou em meus anos dourados. Meu Novo Testamento é uma obra de arte legal. Todo o meu patrimônio será dividido entre 5 organizações beneficentes que ajudam idosos abandonados por suas famílias. Meus filhos receberão exatamente R$1 cada um para que comprem um chiclete e se lembrem do sabor amargo da traição. Como escrevi em uma cláusula especial que Patrícia redigiu com um sorriso malicioso. As cartas de súplica chegaram durante meses. Primeiro da prisão, depois através de advogados, depois por meio de amigos em comum que tentavam ser mediadores. Todas terminaram na mesma lareira onde queimo a lenha todas as noites, enquanto leio livros que nunca tive tempo de desfrutar quando era uma mãe dedicada. O fogo consome suas palavras como eles consumiram meu amor. Os netos foram o mais difícil de processar. Seus outros avós lhes explicaram a verdade gradualmente, e agora eles entendem que a vovó Helena não está morta, mas também não está disponível para quem a traiu. É uma lição dura, mas necessária, sobre as consequências das ações familiares. Espero que algum dia compreendam que protegi seu futuro ético mais do que seu conforto emocional. Minha rotina diária é simples e perfeita. Acordo com o sol, rego as plantas do meu jardim que crescem livres, sem a pressão de impressionar visitas falsas. Leio durante horas na minha rede, sob a sombra de uma árvore que plantei no dia em que me mudei para cá. À tarde pinto aquarelas da paisagem marinha. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo porque estava ocupada sendo a mãe perfeita para filhos imperfeitos. Os vizinhos me conhecem como Dona Helena, a senhora misteriosa que veio da cidade com uma história que ninguém conhece completamente, mas que todos respeitam. Cumprimento cordialmente. Ajudo quando podem precisar de mim, mas mantenho minha privacidade como um tesouro que aprendi a valorizar depois de décadas de invasão familiar. Maurício, meu médico traidor, perdeu sua licença médica e enfrenta acusações criminais por falsificação de documentos médicos. Seu consultório fechou, seus pacientes o abandonaram e agora ele trabalha como vendedor de seguros de saúde. A vida tem sua própria forma de fazer justiça além dos tribunais. À noite, quando o sol se põe pintando o céu de laranja e rosa, sento-me na minha varanda com uma taça de vinho tinto e reflito sobre a mulher que eu era e a mulher em que me tornei. A primeira vivia para os outros, sacrificava tudo por amor familiar. Acreditava que ser mãe era sinônimo de ser mártir. A segunda vive para si mesma. Ama sem se sacrificar e entende que o respeito se ganha com limites claros. Não sinto rancor. O rancor é um veneno que se toma esperando que outros morram. E eu escolhi viver plenamente em vez de morrer lentamente de amargura. Sinto justiça, sinto paz, sinto liberdade. Meus filhos me ensinaram a lição mais valiosa da minha vida, que o amor incondicional só funciona quando é recíproco.
Às vezes me perguntam se sinto falta deles. A resposta é complexa. Sinto falta das crianças que foram, não dos adultos em que se transformaram. Sinto falta das ilusões que tinha sobre eles, não da realidade do que se mostraram ser. É como sentir falta de um livro que acabou tendo um final terrível. Você sente falta da esperança, não da decepção. Meu Novo Testamento inclui uma carta que será lida após minha morte natural. Nela, explico que escolhi morrer rodeada de dignidade, em vez de viver rodeada de hipocrisia, que preferi a solidão honesta à companhia falsa, que aprendi que às vezes o amor mais puro é aquele que se retira quando já não é valorizado. Esta manhã, enquanto escrevo estas reflexões em meu diário, o carteiro chega com uma carta registrada. É de Rafael, da prisão. Outra súplica de perdão. Sem abri-la, caminho até a lareira onde o fogo matinal arde. A carta se consome em segundos, transformando-se em cinzas que se elevam pela chaminé em direção ao céu azul. Sento-me em minha poltrona favorita, aquela que escolhi por conforto e não para impressionar visitas, e abro meu livro de poesia na página marcada. Leio em voz alta para mim mesma, porque minha voz merece ser ouvida, embora seja apenas pelos meus ouvidos. Lá fora, as gaivotas voam livres sobre o oceano infinito. E eu sorrio porque finalmente entendo que a verdadeira herança que posso deixar não é dinheiro nem propriedades, mas sim o exemplo de uma mulher que aprendeu a se valorizar antes que fosse tarde demais. O vento marinho entra pela janela aberta, levando o último vestígio da Helena que eu fui e abençoando a Helena que eu sou. Não preciso de perdão de quem me traiu, porque já me perdoei por ter demorado tanto para me amar. Esta é minha verdadeira ressurreição, não voltar à vida que eu tinha, mas nascer para a vida que eu mereço. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima Má História de Vida aqui no Vozes de Maria.